E aí, tudo bem? Estamos no ar com mais um Speak Studio, hoje com um convidado especial. Quem está aqui com a gente hoje é o Daniel Gobi, vice-prefeito de Ribeirão Preto. Gobi, obrigado pela presença. Obrigado você, Guilherme. Vai ser um prazer aqui bater um papo com você e com quem está nos assistindo. Speak Studio. Ô Gobi, vamos começar com a sua história. Quem é Daniel Gobi? Daniel Gobi, 41 anos, nascido em Ribeirão Preto. Fiz toda a minha carreira de estudante em Ribeirão Preto, profissional. Nunca mudei um dia da minha vida de Ribeirão. Entrei na política em 2008. Em 2013 me tornei secretário de Meio Ambiente, porque era uma função muito atinente ao que eu fazia, que eu sempre fui especialista em advocacia ambiental e urbanística. Em 2020 volto como secretário de Planejamento e vice-prefeito do prefeito Duarte Nogueira. E como é que foi esse convite para ser vice-prefeito? Um cargo muito importante, né? E muitas vezes as pessoas não dão essa importância ao cargo de vice-prefeito. Na realidade, como fiz um trabalho como secretário de Meio Ambiente, marquei algumas situações na época. Fiquei 4 anos fora da política. Eu acredito que, por ser jovem, eu tinha 38 anos na época, tinha muita experiência na gestão pública, fui convidado pela chapa, né, pelo prefeito Duarte Nogueira, para compor a chapa como vice-prefeito dele. Acredito também por criar uma nova liderança na cidade também, né? Ô Gobi, por enquanto, como está sendo esse trabalho? O que você pode falar desse seu trabalho como vice-prefeito? Vice-prefeito e secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, né? A cidade está crescendo, nós hoje temos 700 mil habitantes pelo IBGE, mas eu acredito, pelos nossos dados, nós temos muito mais do que 700 mil habitantes. A cidade tem se desenvolvido de uma forma bem orgânica e, com certeza, a cidade hoje, em 2024, ela é totalmente diferente daquela cidade de 2021, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento e como vice-prefeito. Muitas obras foram feitas, estamos nos desenvolvendo, o comércio pujante, a prestação de serviço também, e também a questão da indústria voltando a crescer em Ribeirão Preto. Daqui a pouco vamos falar sobre essas obras aí, porque muita gente torce o nariz, né, Gobi? Tem gente que está gostando muito, tem gente que não está gostando nada. Mas me fala uma coisa, por que o vice-prefeito é tão importante para uma cidade? O vice-prefeito, como vice-presidente do Brasil, já várias vezes assumiram a presidência, né? Nós tivemos o Sarney, que era vice-presidente do Tancredo. O Tancredo mal nem conseguiu assumir, né? Ele faleceu. Nós tivemos depois o Itamar Franco, que foi vice-presidente do Fernando Collor e teve que tocar o Brasil numa crise econômica absurda. Depois nós tivemos também a presidenta Dilma sendo impeachmentada e assumindo o Michel Temer. O vice-prefeito é a mesma coisa que vice-presidente e o vice-governador, né? Também no estado de São Paulo nós tivemos alguns exemplos que assumiram, né? Sempre quando o governador resolve sair para presidente, no caso do Geraldo Alckmin, tem o Lembo, depois com o Alberto Goldman também sendo governador na saída do Serra. Então ele é uma figura importantíssima na questão mesmo executiva, né? Eu sou um vice-prefeito que resolvi trabalhar, então assumi uma pasta importante para ter uma noção geral da cidade. Caso o prefeito faltasse, eu estaria aqui para seguir o bastão, né? Seguir a nossa gestão para frente. O Gobi, algo que você trabalhou bastante foi em relação ao parcelamento do solo, a lei de parcelamento do solo. O que é isso? A lei de parcelamento, uso e ocupação do solo nada mais é do que regrar a cidade inteira. Onde você pode abrir um comércio, onde você pode construir uma casa, onde você pode erguer um novo prédio. É a vida orgânica da nossa cidade. Era uma lei que não era atualizada desde 2007. Em 2012 teve uma nova lei que foi julgada inconstitucional por inúmeros vícios que a gente fala, inúmeros erros na época da Câmara Municipal. E agora, em 2023, nós conseguimos aprovar a nova lei de parcelamento. Você já percebe uma mudança, são 300 pedidos de demolição de imóveis em Ribeirão Preto, na maioria para poder fazer novos comércios, né, e serviços. Você percebe que a cidade mais antiga de Ribeirão
está pujante e está começando a se desenvolver nessa área comercial. Ô, Gobi, e foi você que foi atrás para resolver esse problema, para colocar isso em prática? Na verdade, a discussão da lei de parcelamento vinha se arrastando por longo tempo. Então, a nossa equipe, logo que eu assumi em 2021, nós conseguimos arredondar para que ela pudesse ser aprovada pela Câmara Municipal. Ô, Gobi, e esse canteiro de obras aqui em Ribeirão Preto, algo que é polêmico, né? Muita gente fala que em algumas obras não precisavam acontecer. Vamos falar um pouco sobre esse assunto que é polêmico aqui em Ribeirão. Não existe omelete sem quebrar os ovos, né? Eu sempre digo isso e você sabe como... Você mora em casa ou apartamento, em casa. Guilherme? Se você for fazer uma reforma em casa morando lá dentro, com certeza você vai ter uma série de problemas. É a mesma coisa você investir dentro da cidade com a infraestrutura toda feita, né? Nós precisamos entender que Ribeirão Preto não tinha uma grande reforma nas avenidas há muitos anos. Eu acho que nunca nem teve esse tipo de reforma. Então, essa etapa já passou. Tem algumas obras que estão por acabar ainda, mas com certeza o resultado final de tudo isso, desse complexo de obras na nossa cidade, é para deixar o trânsito melhor. Também tem a fase da maturação. Não adianta a gente achar que os corredores de ônibus ia funcionar de forma integral logo no começo. E eu já falei em algumas entrevistas que concedi, é que o corredor de ônibus ele tende a ser nos horários de pico. Exceto o corredor norte-sul, onde ali na Independência, na Avenida Independência, o corredor fica no meio da avenida. Então ali não é possível porque você poderia ter algum tipo de acidente. Mas nos demais corredores a tendência é que seja autorizado o fluxo de carros fora do horário de pico. Concentrando o horário de pico, os ônibus, para facilitar principalmente essa questão da nossa mobilidade. A gente precisa dar esse transporte de qualidade para quem não tem condições de ter moto, ter carro, é para quem mais precisa mesmo. E a prefeitura tem buscado nesse sentido subsidiar também as passagens. A passagem hoje está fixada em R$5. O restante a gente consegue subsidiar com o dinheiro da prefeitura municipal e dando qualidade, né? Hoje a maioria dos ônibus, 2/3 dos ônibus de Ribeirão Preto tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem uma comodidade muito grande para essa população ficar o mínimo possível no trânsito de Ribeirão Preto e com conforto também. Ô Gobi, essa ideia de horários de pico de ônibus é algo que vocês já vêm pensando nisso? Porque a Independência, por exemplo, um corredor de ônibus, ficou muito complicado. Então, de repente, horários de pico para funcionamento dos corredores de ônibus, essa é uma ideia? Sim, nos demais. Na Independência, o caso específico, pelo corredor de ônibus ser no canteiro central, é impossível a gente liberar veículos. Hoje você já passa ambulância, viaturas naquele local. Só que nos demais corredores, por exemplo, da Presidente Vargas, você pode pegar lá na Avenida Dom Pedro, já é desse jeito, só nos horários de pico. Só não pode liberar também para parar e estacionar carros, né? Essa é uma discussão que eu acredito que a maturação do nosso sistema vai acabar resolvendo. Você já viu o nosso corredor lá da Avenida do Café, que é preferencial, que no primeiro momento teve uma resistência tão grande e hoje a avenida tem funcionado de forma correta. E a questão gastronômica ali da Avenida do Café está fantástica, revigorando o comércio naquele local. Ô Gobi, o que a gente pode falar em relação às outras obras? Eram obras que precisavam acontecer, o investimento era para ser usado para essas obras. Queria que você explique um pouco sobre isso, como funciona. Isso veio já do governo passado, foi o Pacto da Mobilidade do governo Dilma, na época que ela era presidente do Brasil, foi destinado todo esse recurso. Naquela época, no governo passado, não conseguiram executar e esse dinheiro ficou preso, esse investimento. Não poderia ser utilizado em nenhuma outra obra. No entanto, para conseguir fazer o modal inteiro ficar pronto, com todos os corredores da nossa cidade, com essas obras que ainda temos, precisou mais investimento para a gente colocar de pé todo esse corredor de ônibus. Até final de maio, o corredor do centro da cidade vai estar pronto. Corredor da 13 de maio, da Presidente Kennedy, da Costabile Romano, da Capitão Salomão, vai demorar um pouquinho mais, perto de setembro vai ficar inteiro pronto, você tendo todos os corredores prontos. O que vai ficar para depois, mas a obra deve começar em breve, em abril, é a 9 de julho, que é a recuperação.
Ô Gobi, por que gerou tanta polêmica esses corredores de ônibus aí, né? Porque é um assunto que tem, vira e mexe tem debate, foi algo que comerciantes entraram no meio, a população também. Eu acredito que toda mudança no sistema acaba impactando, né? Eu já tô com 41 anos. Quantos anos você tá, Guilherme? 39. 39, mais novo que eu. Toda Pouquinho, mudança pouca coisa, no nosso período de vida, ela é traumática. E até que a população se acostume, acaba tendo esse tipo de situação. Eu acredito também que nós, prefeituras, a gente não tinha todo o sistema pronto. E acabou não podendo flexibilizar com o tempo, né? Então, a gente acredita que nesse ano de 2024, com a instalação do sistema do ITS, que o ITS é um sistema inteligente de semáforos nos corredores. Isso também vai melhorar o fluxo. Você vai ter uma inteligência, você vai ter um centro de comando lá na RPMob que vai poder melhorar esse fluxo nas ruas de Ribeirão Preto. Muita gente pergunta por que tanto semáforo? É necessário semáforo, mas vai ter um sistema inteligente. Ô Gobi, bom, e aí tem outros locais que a gente também já observa uma necessidade de obras. É algo que também, assim, talvez nesse ano ou mais pra frente, algo que vocês chegaram a pensar, por exemplo, rotatória Mincalil, lá é muito complicado o horário de pico, aquela saída da 3 de maio para Castelo Branco, é algo que também é possível aí já começar a ter um trabalho em relação a mudanças nesses dois locais? Com certeza, nesses locais que você citou e também novas avenidas. Você tem a Avenida Tanquinho, que ligaria em Anguera até a Via Norte, passando pela Avenida Saudade, indo cair lá no final, né, perto da Ambiente. Você tem a Avenida Rio Pardo, que você vai acabar desafogando a Avenida Dom Pedro, muito importante. E temos inúmeras ruas e avenidas em Ribeirão Preto de trechos que ainda precisam ser feitos. A Álvaro de Lima, ela tem que chegar na Pio 12, ali na Vila Virgínia. Nós temos também algumas questões na zona sul da nossa cidade, que é a Avenida Colafemia, que ela está interrompida. Temos a Luiz Eduardo Prado, que vem lá do Iguatemi para ligar em Bonfim. Então, a Nadir Aguiar, lá em cima, lá no Superapark, que é necessário ter duas pistas para tentar fomentar também o Superapark, o nosso parque tecnológico. Então, temos algumas obras que nós estamos deixando o projeto pronto, que o próximo mandatário vai poder executar para a população de Ribeirão Preto. Bom, já que estamos falando de obra, qual a diferença entre tocar uma obra pública, uma obra particular, privada? Uma obra pública parece demorar tanto, né? Parece demorar muito. Isso é um pouco da visão que a população tem. Qual a diferença? Por que às vezes demora? Tem problema com licitação? Conta pra gente um pouco sobre isso, Gobi. Eu vim da iniciativa privada, então já vim acostumado de uma forma diferente. Aqui, no poder público, por conta de ter tantos gestores não idôneos, a lei veio para ter regulação. Então você tem uma série de situações na licitação que você amarra. Por burocracia, exemplo, né, Gobi? Você tá com uma empresa trabalhando mal, ela não tá girando bem, ela não tá executando bem a obra, você tem que notificar. Notifica 1, 2, 3. Se é na tua casa, na reforma da sua casa, você pode tirar... Você manda embora. A empresa de lá, o pedreiro manda de lá. Fala, tchau, obrigado. E contrata outro. Não, aqui nós temos que quantificar, multar normalmente. A empresa procura a justiça. E a justiça dá ganho de causa a ela de forma até estranha. E a gente tem essa dificuldade de poder retomar. E isso aconteceu muito, né, Gobi? Aconteceu no mandato passado, 3 obras, a do túnel e os 2 viadutos ali da Avenida Brasil, e agora o caso da 9 de julho. E qual que é o fator mais que a gente consegue observar? As empresas são de fora. As empresas de Ribeirão Preto, elas acabaram terminando todas as obras que elas pegaram. E essas empresas de Ribeirão Preto, normalmente elas não vão errar ou dar algum tipo de problema, porque depois ela é penalizada, ela não pode contratar com o poder público por longo tempo. A empresa de fora acaba não tendo tanto esse compromisso. Não cria esse vínculo, né? Mas a licitação a gente não tem como colocar amarras e a gente tem que abrir para todos, por respeitar a lei. E aí traz toda essa situação calamitosa que acontece, mas que o poder público ele tem que tomar pé disso e terminar. Ô, Gobi, vamos aproveitar para falar um pouco da 9 de julho, né? Que tá nessa situação. O que tá rolando lá com a 9 de julho?
A 9 de julho, agora no mês de março, vai ser abertas as propostas. A gente espera que venha alguma empresa boa para terminar a 9 de julho. Aconteceu ali uma série de situações. Nós temos um problema de drenagem no centro da cidade, onde algumas ruas ali, por exemplo, em frente ao Shopping Santa Úrsula, sempre que chove, enche. Verdade. E a 9 de julho, ela foi embutida também a drenagem do centro. E é uma drenagem que vai passar por ruas muito antigas, ruas até centenárias, que muitas vezes o poder público e nem a empresa que ganha a licitação tem conhecimento que tem ali embaixo. Então agora nós estamos fazendo uma nova licitação para que a empresa consiga, de fato, terminar a obra da 9. E a empresa que chegar, ela vai estar sabendo de tudo o que vai encontrar pela frente. Esse vai ser o trabalho de vocês. Sim. Sim, né? Uma licitação mais completa no sentido da gente conseguir terminar. Pode até aparecer uma empresa aqui da região, de Ribeirão, talvez isso seria até mais fácil, Gobi. Claro que não dá para prever, mas pode acontecer? Não dá para prever, viu, Guilherme? E eu acredito assim, conseguir realizar a obra da 9 vai acontecer que nem na Presidente Vargas. Hoje a Presidente Vargas tem um imóvel para alugar ou vender. O resto, todos os imóveis ocupados. Você já percebe esse movimento da Independência, que deve ter uns 4, 5 imóveis. A mudança vem, a pujança vem, o desenvolvimento vem. A Dom Pedro vai acontecer a mesma coisa, já está melhorando a questão dos imóveis lá. Você já percebe que alguns empreendimentos novos vêm. Hoje a gente tem um mall na Dom Pedro, que o McDonald's, que fica dentro dele, estou fazendo jabá aqui, hein, gente? E o Burger King, que são os que mais vendem em Ribeirão Preto, porque é uma região que merece, uma Chegaram região lá há pouco tempo, né? Que precisa, você tem academias e tudo mais. Você percebe essa mudança. Na Avenida Saudade, nós já temos inúmeros pedidos de demolição, tanto quanto na Rua São Paulo. O Campos Elíseos está revivendo isso. Isso vai acontecer também no centro da cidade, a hora que terminar as obras dos corredores do centro, que deve acontecer no final de maio, você vai ver uma pujança do mercado e do comércio. Eu sou de uma época, Guilherme, que eu morava no Jardim Paulista, minha mãe falava assim, vamos para a cidade. A cidade era o centro, né? A gente tinha esse costume. E quem sabe, com essas reformas todas, com a cidade ficando revitalizada no centro, a gente volte a ter a cidade, né? Vamos para a cidade, que seria o centro de Ribeirão Preto. Falamos das obras, e tem que são polêmicas e tudo mais, mas tem também tal da área azul, que também gerou muita polêmica, e a todo momento a prefeitura conversou com comerciantes, né? Ainda tem conversa com o Sincovarp, com a Câmara de Lojistas, e vocês deram muita atenção para os comerciantes, e isso é muito importante. O comércio tem um papel fundamental aqui na cidade, né, Gobi? A área azul é de suma importância em regiões comerciais. Por quê? Porque você evita que o cidadão vai lá e deixa o carro o dia inteiro. Você tem um estacionamento rotativo, você atrai o consumidor para aquele local, para onde parar. E senão o cara para lá e fica o dia inteiro com o carro. E né? também você dando um transporte público de qualidade, a pessoa pode ir de ônibus. O ônibus agora tem ar-condicionado, tudo isso que eu já comentei aqui no podcast. Então você, com a área azul, você acaba dando um dinamismo. Vem um sistema novo, um sistema eletrônico, onde a fiscalização é com um veículo que passa e verifica se foi feito o pagamento da área azul, e você traz um comodismo maior para a população que utiliza o estacionamento, principalmente no centro da cidade. O Gobi, hoje a área azul, Dom Pedro, centro, né? Que hoje tem na 9 de julho um trecho para poder, para que não fique também a pessoa parada lá o dia inteiro, para que tenha um dinamismo e funcione onde não teve obras, né? Ô Gobi, e essa importância do comércio para a cidade, sempre essa conversa da prefeitura, ouvindo os comerciantes, sempre a prefeitura tenta fazer isso e é dever da prefeitura, né? Os comerciantes precisam saber do que está acontecendo, e a prefeitura sabe da importância que tem o comércio para a cidade. O setor comercial e de serviço de Ribeirão Preto, ele comparado a cidades do mesmo tamanho, é absurdamente enorme, Guilherme. Nós temos um comércio, uma prestação de serviço muito maior do que tem São José dos Campos, muito maior em comparação a Sorocaba, muito maior em comparação a Uberlândia. Nessas cidades, a diferença que elas têm para Ribeirão Preto é uma indústria um pouco mais forte que Ribeirão. Então, nós temos que preservar, sim, o nosso comércio.
a nossa região consome em Ribeirão Preto, e não só a região de Ribeirão Preto, a gente tem até pessoas de Minas Gerais que vêm até Ribeirão utilizar o nosso comércio e a nossa prestação de serviço tão qualificada que é. Então, nada mais normal que o poder público converse com esses sindicatos do varejista, da ACI e também dos prestadores de serviço, para que a gente tenha uma convivência mais harmônica, né? E a gente acredita que com o final dessas obras, todos esses corredores, né, comerciais vão voltar pujantes, como eu já citei aqui no podcast. Gobi, daqui a pouco vamos falar sobre saúde, educação, mas Ribeirão Preto já foi conhecida como a Califórnia brasileira. Como você acha que Ribeirão deve ser conhecida hoje? Qual a vocação da cidade? Ribeirão Preto é uma cidade muito desenvolvida. Hoje nós temos a nossa AgriShow, que é a maior feira agrícola da América Latina. Até faculdade especializada em agronegócio, hoje a gente tem em Ribeirão Preto. O nosso polo educacional é gigante, são inúmeras universidades e faculdades. As nossas escolas que atendem a nossa região também, tantos estudantes vêm de fora, tem um potencial incrível. E a nossa prestação de serviço também atinge quase que o estado inteiro e alguns outros estados, como Minas Gerais e até Mato Grosso, Paraná, chegam em Ribeirão Preto. A gente acredita que Ribeirão ela passou por uma mudança muito grande estrutural na infraestrutura. Nós estamos recuperando a autoestima do Ribeirão Pretano, né? Nós vivemos no passado problemas terríveis em que as pessoas até tinham vergonha de falar que era de Ribeirão Preto. E a gente recuperando essa autoestima, nós, cidadãos de Ribeirão Preto, temos orgulho de falar aí fora, eu sou de Ribeirão Preto. Eu acho que isso é um marco que essa administração deixa e para as próximas continue no caminho do desenvolvimento. Você falou então muito aí de educação, né, que está no DNA de Ribeirão. A quantidade de jovens que vem para cá para estudar é surpreendente, gente de tudo quanto é canto. E ser jovem não é só estudar, Gobi, né? Você acha que Ribeirão trata bem a juventude? Eu acredito que sim, a gente tem que fazer um investimento ainda maior na questão do esporte, porque o esporte ele ativa o jovem, né? Ele ocupa o jovem. Eu tenho um filho que está com 4 anos de idade, estava conversando com a minha esposa hoje, que não pode deixar só no iPad, brincando de joguinho, tem que colocar ele num judô. Se deixar, a molecada quer ficar só na tela. Né? Tem que envolver essa questão do esporte e também da cultura. A cultura, em alguns momentos na nossa cidade, foi tão esquecida e a gente percebe que esse investimento na cultura é muito importante para o jovem. A gente é muito questionado também da questão da saúde mental, principalmente dos jovens. A gente tem observado, pós-pandemia, durante a pandemia, um crescimento nessas questões mentais e a prefeitura também tem investido nesse sentido em alguns CAPs, né, que são centros para a saúde mental do jovem e também das pessoas da maior idade. É necessário que a gente tenha um cuidado maior com os nossos jovens na nossa cidade. Bom, falamos então dos jovens, vamos falar da melhor idade, né? Eles falam a terceira idade, mas tem gente que prefere falar a melhor idade. Ribeirão tem a saúde que merece, principalmente para essa faixa, né, da população, a terceira idade, o Gobi? Guilherme, nós fizemos um investimento muito pesado, acho que foi a única cidade no estado de São Paulo que construiu o seu próprio AMI, o AMI mais idoso, né, que ele é feito para atender a população em geral e também focado no idoso. Foram 53 milhões de reais. Se você for até lá, acho que você já foi até o AMI+. Conheço. É melhor que muito hospital particular. Ficou um show. Então nós fizemos esse investimento em parceria agora com o governo do estado, que está operando o AMI Mais Idoso, para que tenha um atendimento de maior qualidade na população. Nós temos percebido que a nossa população tem envelhecido, então nós precisamos preparar a cidade com mais casas para abrigo de idosos. Nem sempre a família está aqui para poder acolher os nossos idosos, então isso tudo faz parte de um planejamento futuro que a assistência social está preparando para a gente poder fazer esse acolhimento dos idosos. Ô Gobi, em relação ao AMI, né, o pessoal que está acompanhando sempre quer saber mais, né? A saúde interessa a todo mundo. Como vai funcionar o AMI aqui em Ribeirão Preto? O AMI Mais Idoso ele é operado pelo governo do estado com um convênio com a Santa Casa de Franca.
E ali você vai poder atingir toda a região também, vai poder fazer cirurgias, exames. Tem a parte oncológica, a gente tem notado também um crescimento da questão da oncologia na nossa população. Então ele está todo preparado para atender várias, acho que são 50 muitas e poucas especialidades, 50 né? e poucas Eu acho que é isso aí. especialidades. Acho que é isso aí mesmo. Operando, mais de 50. Operando com várias especialidades e com vários médicos, enfermeiros, para que a gente dê uma saúde de maior qualidade. E pensando não só na questão dos idosos, nós começamos agora a construção da UPA da Zona Leste. A gente já tinha a UPA da 13 de Maio, a UPA Norte, temos também a UPA Sul, que a gente fala que é ali na Vila Virgínia, e agora a UPA do Ribeirão Verde. Muito bom. Gobi, vamos falar agora um pouco sobre meio ambiente, né? Você tem uma ligação histórica com essa área aqui na nossa região. Como nós estamos em relação a questões ambientais? O pessoal de Ribeirão reclama do calor e muita gente fala que falta árvore aqui na cidade. E aí, Gobi? Em 2004, nós tivemos o Código Meio Ambiente. E após isso, a gente conseguiu, em todos os loteamentos novos, ter um aspecto mais verde. Você pega bairros novos na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste menos, porque a gente tem um vazio urbano grande ali que está dependendo de uma família lotear a área. Mas todos esses novos loteamentos, você percebe uma cidade mais verde por conta da legislação. A lei de parcelamento também, de 2023, ela trouxe uma série de obrigações para os novos loteadores e também para que a gente consiga melhorar essa quantidade verde na nossa cidade. O nosso problema hoje é a cidade mais antiga. Em 2013, há 11 anos atrás, eu fui secretário do Meio Ambiente e a gente tinha um programa que chamava Vamos Arborizar Ribeirão. Guilherme, a gente batia em todos os comércios do centro, também nos edifícios e casas, e conseguia autorização para depois ir lá plantar uma árvore. A maioria das vezes, a hora que você chegava com a árvore, a pessoa não autorizava. Então a gente tem uma certa resistência ainda da população com relação à sujeira que a árvore pode fazer, da sombra que pode dar um aspecto de insegurança no local. Ou plantar até qualquer árvore, aí aquela árvore não é indicada, vai cair. Sim, eu acredito que o cidadão vai acabar entendendo melhor essa questão da árvore a hora que a gente conseguir instalar muitas câmeras de segurança com o sistema novo de segurança de Ribeirão Preto, espalhando toda esse sistema inteligente, colocando mais policiais na rua e também mostrando para esse cidadão que a gente precisa da árvore, né? A árvore melhora a questão de clima mesmo, que abaixa um pouco a temperatura. A gente vive numa cidade que só falta praia, né? De tão calor que ela é. E também na questão de ar mesmo, um ar puro. Isso eu acredito, já com a minha experiência na gestão pública, é uma consequência. Se a gente conseguir melhorar índices de segurança, a gente vai conseguir também fazer com que o cidadão plante árvores na porta dos seus imóveis. Ô, Gob, vou aproveitar que você é técnico, sabe o que está falando, foi secretário e tudo mais. Como funciona essa história de uma empresa quando vai construir, né, um loteamento, um condomínio? Como é que funciona esse esquema para ela ter que construir, para ela ter que plantar árvores? Assim? Como é que funciona isso, essa balança? Cada lote que é autorizado pela Secretaria de Planejamento, ele tem que colocar uma árvore. Cada lote. Cada lote. É assim que funciona. Teve uma briga muito grande também em que as loteadoras não queriam entregar os lotes com a calçada, porque falava assim, depois vai quebrar a calçada para poder construir a casa, mas isso foi mantido também para que entregue com as calçadas prontas, para evitar que também, por exemplo, você, Guilherme, compra a esquina, mas o teu vizinho não comprou, está na mão da loteadora, ou ele não exerceu, ou ele não vai construir agora, né, o teu vizinho. Você fica sem poder aonde caminhar, você não vai poder, você vai ter que andar na rua. Não vai ter a calçada. Isso é a questão de acessibilidade. Então a gente obriga a plantar a árvore e também fazer a calçada. Ô Gobi, você parece ser uma pessoa tranquila, mais na sua. É isso mesmo? O Gobi é um cara tranquilão? Eu sou tranquilo, eu falo calmo em todos os meus atos da minha vida, minha fala é calma. Eu acredito que tem muito político por aí que fala firme. É um personagem. Eu não quero ser um personagem, eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser o Daniel Marques Gobi,
aquele cara que nasceu lá dia 9 de outubro de 1982, foi empresário, advogado, ele vai continuar existindo. Eu não quero montar um personagem na minha vida, eu quero ser eu mesmo. Eu ia entrar nessa de política, quer dizer, esse estilo, esse seu estilo aí, combina com a política, tranquilo? Você acredita que aquele cara que fala muito firme e tal, é um personagem? Eu acho que é um personagem que não enquadra no meu estilo de vida. Eu acredito que eu tenho esse conhecimento na gestão, eu sou um autoconhecedor de gestão pública e agora também político, né? Mas eu não preciso criar um personagem para falar... aquele Nesta jeito, oportunidade, quero vos dizer. Eu acho Nada que disso, né? isso não combina mais com o momento atual, né? E acho que as pessoas já sacam assim, né, Gobi? Sabe quando o cara tá fazendo ali um personagem, quando é natural. As pessoas também já estão mais preparadas em relação a isso. Ah, com certeza. Eu acho que o populismo, ele tende a diminuir no Brasil, né? Então... Ô, Gobi, bom, e aí o que você acredita, né? Que quais devem ser as características de um prefeito de Ribeirão Preto? Estamos aí num ano eleitoral, né? Vem aí as eleições. E aí, o que você acredita que deve ser as características de um prefeito? Eu acho que o prefeito de Ribeirão Preto que vai vir, ele tem que ter conhecimento de gestão. Ribeirão Preto é uma cidade grande, uma cidade que está em desenvolvimento, que a gente tem que ter cuidado nas políticas públicas que vão ser efetivadas na nossa cidade. E não adianta colocar um aventureiro que nunca administrou nada para administrar a cidade que a gente mais ama, né? Ribeirão, com certeza, a gente preparou ela no seu planejamento para os próximos 10, 20, 30 anos. Então nós precisamos ter um piloto no manche que conheça a nossa cidade e não tem tempo para experimentar. Tem que continuar no caminho do desenvolvimento. Ô, Gó, porque muitas vezes aqui em Ribeirão, né, principalmente vereadores, né, a população elege o cara que está no rádio, que está na televisão, e muitas vezes não está preparado para exercer tal função. É preciso se preparar. A pessoa não deve procurar votar em alguém só porque aparece na televisão, nas redes sociais. É assim que você pensa, né? Eu penso assim, a cidade de Ribeirão Preto, o município de Ribeirão Preto é uma empresa. Se você não administra nem a sua casa, como é que você vai administrar uma cidade desse tamanho, com tantas oportunidades, com tantos desafios? Nós somos uma cidade muito desigual ainda, Guilherme. Nós temos uma cidade, uma parte muito rica, mas ainda muita gente que precisa do poder público. Então você tem que saber aonde estão os problemas, ter os instrumentos e as ferramentas para poder atingir e ajudar quem mais precisa. Antes da pergunta final, uma pergunta esperada por quem está acompanhando a gente, qual a marca dessa gestão do prefeito Duarte Nogueira, onde você é o vice-prefeito, Gobi? Foram várias marcas, né? Não dá nem para falar uma marca. A gente tem a mobilidade, a gente tem a questão da saúde com o AME Mais Idoso e todas as reformas que foram feitas nas UBDSs, as novas UPAs. Nós temos também a questão na educação, que já foram 16 novas escolas e creches inauguradas em Ribeirão Preto, com uma estrutura fantástica, melhorando assim a qualidade de ensino. Tem muita escola em Ribeirão Preto muito melhor do que as escolas particulares. E também temos a questão da assistência social. Foram feitos inúmeros prédios novos. A gente tinha 5 CREAs e agora vamos chegar a 15 CREAs. Algumas coisas ainda precisam ser feitas, mas a gente conseguiu atingir quem mais precisa, com uma rede social bem marcante. Temos também a questão da cultura. A cultura hoje consegue entrar nos bairros mais periféricos, que antigamente a gente não conseguia. E a questão dos esportes também, que é muito necessário. Além disso, nós crescemos a cidade de uma forma muito mais ordenada. Só no ano passado foram 13 decretos de loteamento, com deveres para esses loteadores, fazendo com que nós tenhamos o crescimento da cidade de uma forma muito mais sustentável e ordenada. Enfim, a gente está fazendo com que Ribeirão Preto cresça de forma sustentável e que, com certeza, Guilherme, eu tenho, sem sombra de dúvidas, Ribeirão Preto vai ser a melhor cidade para se morar no Brasil nos próximos anos. Que beleza, hein? Esse é o Gobi, mas eu quero chegar na última pergunta, mas surgiu uma outra pergunta aqui, Gobi, em relação
Déficit de escolas, você falou sobre educação. A prefeitura também conseguiu diminuir um pouco isso, né? Porque o Ministério Público estava em cima e muitas mães reclamando que não tem vaga para os filhos. É algo também que vocês trabalharam e esse trabalho deve continuar. Ele deve continuar, mas a gente tem que começar a pensar que a nossa população tem envelhecido. Eu sempre falo para o secretário de Educação que a gente tem que começar a preparar as escolas que a gente tem feito novas, no sentido de no futuro elas possam se tornar acolhedores aos nossos idosos. De que maneira, Gobi? É tipo de construção. A gente pode transformar salas em locais de acolhimento. Isso a gente sabe que vai acontecer, a gente não tem mais aquele boom populacional que tivemos no passado, e nós precisamos começar a pensar que no futuro não muito distante nós vamos ter muito mais idosos do que crianças. E a gente tem que saber que o administrador público, apesar do seu mandato durar 4 anos, a cidade continua nos próximos anos. Então a gente tem que ter responsabilidade com quem vem pela frente. Bom, então agora chegou o momento que eu quero fazer essa pergunta aqui, Gobi. Você é pré-candidato a prefeito de Ribeirão Preto? Alguns dias atrás um jornalista me perguntou se eu era pré-candidato à prefeitura de Ribeirão Preto. Eu respondi que eu não precisava fazer nenhum evento me lançando pré-candidato a nada, porque eu já sou vice-prefeito de Ribeirão Preto e sou o candidato natural à prefeitura de Ribeirão Preto. A gente entende que ser candidato sozinho não adianta. Você tem que ter um grupo unido com vários atores da política ribeirão-pretana abençoando uma candidatura como a minha. Então a gente tem um tempo até o registro, né, as convenções partidárias. Qual é a data, Gobi? É julho, né? Junho, julho. Para que a gente consiga colocar o nosso nome na urna, né? Então, a gente está trabalhando no sentido de que a gente consiga ser o candidato do grupo. Você quer dar sequência a esse trabalho, você quer estar no meio. Ah, com certeza. Eu acho que a gente trabalhou muito para deixar a cidade arrumada e a gente tem que trabalhar para que não entre populistas, pessoas que não entendem vão... nada. Não, pessoas que não vão dar sequência no trabalho de revitalização de Ribeirão Preto. Agora a gente tem que trabalhar para o desenvolvimento ainda maior da nossa cidade, dando emprego, dando renda, dando escola de qualidade, dando oportunidades na saúde para que a população tenha um cuidado com a sua saúde de qualidade. E é isso que é a nossa meta, deixar a cidade melhor do que aquela que a gente encontrou. Hugo, para a gente terminar, qual a mensagem que você deixa aí para os ribeirão-pretanos e ribeirão-pretanas? Nós, como gestores municipais, o nosso objetivo é fazer com que essa nossa cidade de Ribeirão Preto seja a melhor cidade para se viver no Brasil. Esse é o nosso objetivo e eu acredito que nesses anos que estive na gestão municipal, conseguimos chegar. Deixamos uma cidade agora em 2024 muito melhor que aquela que pegamos em 2021. Daniel Gobi, vice-prefeito de Ribeirão Preto, muito obrigado pela entrevista e quem sabe você volta aqui sendo o prefeito da cidade. Obrigado, Guilherme. Isso aí já é uma futurologia, vai depender de todo esse acordo político, das eleições e do gosto da população, que a gente sempre respeita, a democracia acima de tudo. Obrigado, Gobi. Até a próxima. Bom, é isso. Terminamos aqui o nosso Speak Studio. Daniel Gobi, vice-prefeito de Ribeirão Preto. Até a próxima. Tchau, tchau. Speak Studio.